Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era. Foi arrebatado. Já não existiu nessa terra, porque Deus... Queridos, o que a Bíblia quer dizer quando diz que Enoque andou ou andava com Deus? Enoque andou com Deus. Será que esse andou com Deus significa que ele não cometia pecado? Será que os incrédulos, a sociedade no meio da qual Enoque vivia, era menos corrupta, perversa, maligna do que a que nós vivemos hoje? Não tinha trabalho, por isso ele andou com Deus, não é? O andar de Enoque com Deus significa que ele vivia de uma tal forma em comunhão com Deus, e por isso ele experimentava, e também por causa disso ele tinha e demonstrava um amor tão grande, tão profundo por Deus, que ele atingiu um grau muito elevado de obediência a Deus e de satisfação de Deus. E ele não tinha condições mais favoráveis do que eu e você. Ele não tinha uma natureza menos pecaminosa do que você e eu. Ele não enfrentava um diabo menos feroz do que nós enfrentamos. Mas Enoque andava com... Ele tinha uma comunhão tão profunda com Deus. E nisso ele demonstrava um amor tão intenso por Deus, que ele então vivia um grau extraordinário de obediência a Deus, e dava uma satisfação extraordinária a Deus. E eu acredito que essa é uma das razões que ele foi arrebatado. Deus falou: não, Enoque, você é tão extraordinário, você é tão especial que você precisa estar aqui no céu junto com os anjos, junto com os querubins, para me servir e me adorar aqui. Provavelmente foi essa uma razão do arrebatamento de Enoque. O contentamento tão profundo que Deus teve com ele. Queridos, andar com Deus é viver diariamente uma comunhão intensa com Ele, e assim agradar a Deus totalmente. Amém. Talvez você, mas pastor, totalmente? Sim, é possível você ser um pecador como você é, e ainda agradar a Deus totalmente, nesse mundo, nessa vida. Sabe por que os cristãos de hoje, na sua maioria, são fracos, derrotados e sem frutos? Porque eles não andam com Deus, eles não têm comunhão diária com Deus. Querido, comunhão diária com Deus é fundamental para que tenhamos crescimento espiritual. Sem comunhão diária com Deus, você fica estacionado, patinando, voltando para trás. Você não cresce espiritualmente, você não avança, você não progride. Não há crescimento sem comunhão diária com Deus.
Essa comunhão é fundamental para que tenhamos maturidade espiritual. Quantos membros, quantos crentes dentro da igreja, com as mesmas infantilidades, ano após ano, com as mesmas criancices, ano após ano. Crente que devia ser solução, canal de solução, de bênção. Crente com que a liderança da igreja poderia contar para resolver problemas, enfrentar leões. Mas eles não podem, a gente não pode contar com eles. Porque eles são infantis, eles são imaturos. Essa comunhão é fundamental para termos o caráter de Cristo. Você, querido, você não terá, escute bem, com tristeza eu digo isso, você não terá amor, alegria, paz, caráter de Cristo, fruto do Espírito. Você não terá isso sem comunhão diária com Deus. Caráter de Cristo. Você não terá longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, humildade, mansidão, domínio próprio, sabedoria, esperança, confiança, gratidão, louvor, discernimento, moderação, compreensão espiritual. Você não terá isso sem comunhão diária com Deus. Porque nós buscamos comunhão com Deus aqui na escola dominical, no culto da noite, é aquilo que eu falei domingo. Somos donos da nossa casa, ou somos os donos da casa. Aí na escola dominical, nós entramos no quartinho do fundo, que é o quartinho de Deus. Sai da escola dominical, fecha o quartinho do fundo. Agora eu vou gerenciar a minha casa e cuidar da minha vida. Ele não é o dono. Eu venho para o culto da noite, entro no quartinho de Deus, né? Depois eu saio do quartinho do culto domingo à noite, vou cuidar da minha vida, vou viver o que eu quero, o meu projeto, o meu sonho, as minhas aspirações, a minha vida. Vou administrar a minha casa. Aí domingo que vem eu venho entrar no quartinho de novo. Ou terça-feira eu vou no culto, abro o quartinho. Agora é a partezinha de Jesus, né? Agora isso aqui é de Jesus. Quinta, eu venho na reunião de oração, entro no quartinho. Vou dar um tempinho, um espacinho para Jesus. Depois eu saio para cuidar da minha vida. Eu venho nessas reuniões para quê? Para eu receber a bênção de Deus, a vitória de Deus, a solução de Deus, para eu cuidar da minha vida e satisfazer os meus projetos, alcançar as minhas aspirações mundanas, carnais, pessoais. Irmãos, não há crescimento, não há caráter de Cristo em nós por falta de comunhão com Deus. Essa comunhão é essencial para termos vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre o mundo. O que é que os crentes querem hoje? Vitória financeira, vitória familiar, conjugal. Mas irmão, você não vai ter vitória conjugal porque você está permitindo o diabo e o mundo e a carne destruírem seu casamento. Você está focado na vitória financeira, mas o diabo e o mundo e a carne estão destruindo sua vida financeira, porque você não está preocupado com vitória sobre os seus verdadeiros inimigos, o diabo, o pecado e o mundo. Seu casamento não vai melhorar, porque tem três superpotências destruindo seu casamento: o pecado e o mundo. Mas você está focado em ter vitória no casamento, vitória conjugal. Não vai ter.
Ah, mas pastor, e esse pessoal que vai nas igrejas, e ele disse que ele estava falido, a empresa estava falida, hoje ele tem 3 empresas. E hoje ele tinha um carrinho caindo nos pedaços, hoje ele tem 3 carrão do ano. Como é que explica isso, pastor? Eu já expliquei, irmãos. Não é milhões, bilhões de ímpios tem muito mais do que isso. E eles nem vão numa igreja. Bilhões de ímpios nem acreditam que Deus existe. Ó, para você ter bênçãos materiais, você não precisa de Jesus Cristo. Você não precisa nem crer em Deus para ter bênçãos materiais. Porque quando Deus criou o mundo, Ele determinou que ia dar bênçãos para as pessoas. O pior ímpio, aquele que causa mais náusea em Deus, recebe abundância de bens materiais. Ele causa náusea em Deus. A ira de Deus está acesa como uma fogueira crepitante contra ele. Mas ele recebe carrão, casona, roupas de grife, cerveja dá com pau. Ele tem tudo isso. Mulheres sobrando, homens sobrando enquanto é bonitona. Tem. Mas você está preocupado com essas coisas. Você pensa que você precisa ser crente para ter essas coisas. Não é preciso ter Jesus Cristo. Você não precisa de Jesus Cristo para obter coisas materiais. Se você está nessa igreja ou em alguma outra, se você crê em Cristo para a sua vida nesse mundo melhorar, desista, querido. Você não precisa fazer esse sacrifício. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque os ímpios não precisam de Cristo. Eles podem ficar lá dormindo até agora, para ter tudo que eles vão conquistar amanhã, de amanhã até sábado. Eles não precisam buscar Cristo, e não precisa mesmo. Cristo não veio para isso. Tem gente que ainda não entendeu o Evangelho. Está na igreja, sabe por quê? Porque não entendeu o Evangelho. Se você está aqui porque você quer bênçãos materiais de Cristo, eu espero que você se converta hoje, agora, ou que você não volte aqui mais. Porque você não precisa de Cristo para obter coisas desse mundo. Vitórias terrenas, temporais. Conquistas desse mundo. Você não precisa de Jesus, não precisa de Evangelho, não precisa crer em Deus. Pode continuar ofendendo a Deus, pecando à vontade, mergulha mesmo, vai lá no fundo do mar, 3.000 pés, 5.000, mergulha no pecado, à vontade. Sabe por quê? Porque você precisa ter um prazer incomparável aqui. Você precisa ter, porque a sua agonia no inferno não vai chegar perto, vai ser infinitamente maior do que o prazer que você vai ter aqui. O juízo está preparado para você. Deus está todo dia colocando lenha no inferno para esquentar mais o fogo para você. Mergulha no pecado, vai muito fundo. Porque a sua agonia não vai ter comparação com o seu prazer do pecado. Um dia no inferno. A Bíblia diz para os crentes, né? O nosso sofrimento não pode ser comparado com a glória que vamos experimentar. O prazer do ímpio aqui não pode ser comparado com a vergonha, com a agonia que ele vai ter que sofrer eternamente. Você precisa de comunhão com Deus
para que você tenha comunhão diária com Deus, como Enoque, para que você tenha conhecimento, experiência de Deus. Conhecimento o quê? Experiência. Não basta eu saber sobre Deus só lendo as Escrituras. Não basta eu saber isso. Isso é só um instrumento, é um caminho para eu experimentar Deus. Talvez eu e você estamos naquele nível do Isaías pré-fogo do trono. Leia Isaías capítulo 6. Isaías vivia uma vida comum, era um crente comum, cheio de impureza, de pecado, de carnalidade. Mas no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E sabe quem viu o Senhor? Ele não sai contando, eu fui no céu e fui no inferno e vi Deus. Está aqui o livrão que eu escrevi, R$100. Não. Ai de mim. Ai de mim. Porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, esses olhos tão malignos, viram o Senhor, o Deus dos exércitos. Horror! Conhecer Deus de verdade. Você precisa de comunhão diária com Deus. Amém. Para que você de fato conheça Deus. Não fale sobre Ele só. Não pense sobre Ele. Mas experimente e manifeste Deus no seu dia a dia. Não seja mais tão carnal, tão maligno como nós temos sido. Você precisa de comunhão diária com Deus para que você tenha frutos espirituais. Você dê frutos. Quais são os frutos da sua vida como cristão? Eu te pergunto, que fruto você pode descrever aí? Pastor, olha, eu sou cristão. Os meus frutos são... Quais são os frutos da sua vida? Frutos de Cristo em você. Como é que Cristo tem se manifestado? Como é que Ele tem produzido frutos em você? Porque a Bíblia diz, irmãos, em João 15, não diz? Se alguém está em mim, permanecer em mim, dará muito fruto. Amém. Comunhão diária com Deus. Como viver em comunhão diária com Deus? O que você tem que fazer? Fazer. Não é ser. O que Deus quer é que eu seja, não que eu faça. Mas o ser, em grande medida, depende do fazer. A Bíblia manda-nos fazer o que devemos, também para sermos o que precisamos ser. Amém. O que você tem que fazer para viver em comunhão diária com Deus? Vamos ver onde nós vamos conseguir chegar hoje. Em relação o que fazer, como, irmãos, eu estou dizendo como. Preste atenção, para você não sair daqui e esquecer. Porque Jesus disse: a quem muito é dado, muito será exigido, muito será cobrado. Se você sai daqui e você não vive, não está crescendo, progredindo em comunhão diária com Deus, você está mais condenado. Presta atenção, juntos. Ore em lugar secreto.
Aí você, pastor, sujou. Você só não conseguirá fazer isso se não for a sua prioridade. Depois eu vou responder essa pergunta. Vou dar várias respostas para essa pergunta. Por que os membros da igreja, os cristãos hoje, não oram? Porque na sua maioria, esmagadora maioria, os crentes não oram. Sabe por quê? Uma das respostas é que Satanás plantou no coração, na mente de muitos membros de igreja, o seguinte: oração, assim, por exemplo, pastor, 1 hora de oração por dia, isso é para quem é pastor. Isso é para quem é missionário. Crente normal, comum, pastor, nós, réis mortais, não podemos, não tem chance. Nós não conseguimos orar 1 hora por dia, não. Essa é uma tremenda mentira de Satanás, que aparentemente muitos crentes têm aceito. Têm bebido, abraçado, entusiasticamente. Não, eu não posso orar porque eu não sou pastor, e nem preciso. Eu nem tenho dom de orar, pastor. Nem dom eu tenho. O senhor quer que eu ore? Eu encontrei na Bíblia essa semana um mandamento que diz assim, um versículo que diz assim: todos que tiverem dom de orar, tenham vida de oração. Você já encontrou isso na Bíblia? Olha esses textos, leia comigo. Mateus 26, 40, 40. Você não vai conseguir orar 1 hora por dia se você não der prioridade a isso. Porque você só faz o que é sua prioridade. E se tem uma coisa que você não pode passar sem fazer, é orar. Amém. Pelo menos 1 hora por dia. Irmãos, tem crente que ora 5 minutos por dia e ele acha que está tendo uma vida de oração. Eu estou um espetáculo, eu estou um santo, eu sou um dos heróis da fé. 5 minutos, eu sou um herói da fé. Tem muita gente que pensa isso, que eu oro 5 minutos por dia. Isso, irmãos, não é vida de... E a Bíblia manda que um filho de Deus tenha vida de... Mateus 26, 40, 41. Juntos, leia comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí você diz: pastor, com essa expressão 1 hora, Jesus estava falando de 60 minutos igual hoje? Eu não sei, irmãos. Eu só sei que se nós não orarmos nem 1 hora por dia, nós não estamos orando de fato. Essa é a minha convicção. Mas é muito importante que Jesus está dizendo: nem 1 hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em o espírito. Você não quer pecar, você, o seu eu real, regenerado, convertido, salvo, seu eu não quer pecar, mas tem um outro eu em você, a sua carne, a sua natureza perversa, maligna, hedionda, que vai levar você a viver em pecado, em derrota, que vai fazer o diabo sorrir, dar gargalhada, quase o tempo todo. A sua carne, se você não orar. É isso que Jesus está dizendo. Marcos 1,35, olha bem. Jesus, tendo se levantado, à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Pastor,
Jesus era fraquinho. Jesus era muito deficiente. Eu não preciso disso. Jesus dependia dessa muleta da oração. Eu não, eu posso andar firme, vencedor, altaneiramente, sem orar. Mateus 6,6, juntos? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus não disse se orares, ele disse quando. E não tem ninguém na Bíblia que mais ensinou e convocou os cristãos à prática da oração do que Jesus. Efésios 6,18, juntos. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Olha como aparece a expressão toda nesse versículo. Com toda oração. Isso todo, irmãos, quer dizer muita oração, abundante oração, intensa oração, toda oração e súplica, orando em todo tempo. Todo tempo. Quer dizer que você ora 1 hora no dia, lá em secreto, no mínimo 1 hora no dia, só você e Deus, sem fazer outra coisa, só orando, mas você continua orando o dia todo. Tem que continuar orando o dia todo, no Espírito, e para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica, em favor dos santos, em favor dos seus irmãos em Cristo. Então você ora, mas depois de orar, viva pisando em ovos. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado com o que você fala, com o que você faz, aonde você vai, aonde você põe a sua mãozona, com o que você olha, vigia. Que regras devem ser observadas para que você passe pelo menos 1 hora em oração? Todo dia. Primeiro, escute aí, não está ali não. Presta atenção. Seja disciplinado quanto à hora de se deitar toda noite. Você tem que se deitar pelo menos entre 22 e 23 horas. Entre 10 e 11 da noite. Se você ficar assistindo televisão, navegando na internet, ou conversando até o que não deveria, você não vai conseguir acordar na hora que você tem que acordar para orar. Então a primeira regra é: seja disciplinado quanto à hora de se deitar toda noite, pelo menos entre 10 e 11 horas da noite. Se você deitar meia-noite, azar seu, você vai ter que levantar a mesma hora para orar. Eu sei que tem irmãos que tem que sair para o trabalho 5 horas da manhã, outros 4 horas. Mas para sair nesse horário, você se empenha para ir dormir o mais cedo possível. E se não se empenha, se não tem essa disciplina, você tem que levantar. Na mesma hora que tem que pegar o ônibus ou pegar o carro, para estar lá na empresa, 5 horas, ou 6 horas, ou 7. Então você sabe que tem que dormir cedo. Agora, irmãos, nós temos que ter disciplina para dormir cedo, principalmente porque nós temos que orar. Orar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Segundo, orar de manhã é fundamental e mais fácil. Amém? Amém. Orar de manhã é fundamental e mais fácil. Veja esses exemplos. John Wesley se levantava às 4 horas da manhã e se colocava em oração. Hudson Taylor, diz a biografia dele,
o biógrafo dele: o sol não se levantava sobre a China sem que Hudson Taylor estivesse em oração. Todo dia que o sol se levantava, encontrava Hudson Taylor em oração. Amém. Davi, Salmo 5,3. Salmo 5,3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi falava: eu oro de manhã, Senhor, e fico esperando durante o dia as respostas da minha oração. Agora, se você não ora, é difícil ficar esperando alguma coisa boa. É mais difícil. Davi: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 119, 147 diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Vê se está aí, irmão. 119, 147. Vamos ler juntos ali o último. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. O autor do Salmo 119 se antecipava ao amanhecer para clamar a Deus. Orar de manhã é fundamental e é mais fácil. Se a sua escolha é ter um período de oração de manhã, se levante pelo menos 1h30 antes da hora de você sair para o trabalho. Porque você precisa orar 1 hora, meia hora para você se preparar para sair de casa na hora que precisa sair. Então você tem que orar 1 hora e pelo menos meia hora para você se preparar. Quem toma banho antes de ir para o café tem que tomar banho correndinho, trocar de roupa, tomar o café, e tudo isso em meia hora, para poder orar pelo menos 1 hora. Não, pastor, eu escolho que eu preciso orar essa 1 hora, no mínimo nessa 1 hora, eu vou orar de manhã. Então você tem que levantar pelo menos 1h30 antes de sair para o trabalho. Amém. Você tem que estar certo, consciente disso. Por isso que eu falei da hora de deitar. Terceira regra: se você não consegue orar no mínimo 1 hora de manhã, faça-o em 2 ou 3 períodos diários. Vou repetir: se você não consegue orar no mínimo 1 hora de manhã, faça-o em 2 ou 3 períodos diários. Veja esses exemplos aí. Salmo 55, 17, exemplo de Davi. Juntos: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Davi está dizendo: eu vou orar de manhã, vou orar meio-dia, vou orar de tarde. Vou orar 3 períodos no dia. Farei as minhas queixas. Por quê? Porque ele tinha tribulações, tinha aflições, tinha problemas. Eu vou parar de me queixar da vida, de me queixar do diabo. Vou parar de me queixar até de mim mesmo. E vou me queixar com Deus. Vou orar a Ele, clamar a Ele, e lamentarei. E olha o que Davi diz: eu tenho certeza, Deus ouvirá a minha voz. Deus ouvirá. Daniel 6,10. Presta atenção aí, vamos ler juntos? Daniel, no seu quarto, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não era algo que Daniel fazia 1 vez ou 2 na semana. Era um costume que ele tinha. Um costume. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças. Então você pode imitar Daniel. Amém. Você pode imitar Davi. Não dá para orar
1 hora de manhã, então se prepare, se programe, se discipline, para que você ore no mínimo 20 minutos de manhã, 20 minutos no meio-dia e 20 minutos à noite. Mas que você passe pelo menos 1 hora por dia diante de Deus, em súplicas, louvores, intercessões, agradecimentos, ações de graças. 4ª regra: marque no relógio ou celular o tempo que você vai passar em oração, para que você não pare antes da hora. Amém. Quando a pessoa tem hábito de orar, se ela não marcar no relógio, e ela não tiver um tempo específico para parar, ela vai parar bem depois do tempo que talvez ela até tinha planejado parar de orar. Mas quando você não tem o hábito de orar, você fica, será que já deu a hora? E vai acabar que você não vai orar de verdade, você vai ficar pensando no relógio. Mas, irmãos, quando nós temos prazer em Deus, ânsia por Deus, paixão por Deus, necessidade de Deus, nós não ficamos pensando no tempo. Amém. Nós ficamos concentrados em Deus, na oração. Aleluia. Então, coloque ali o relógio para despertar, marque, para que você não pare antes do tempo, e depois esqueça o tempo. Concentre-se em clamar a Deus, em suplicar, em louvar, em dar graças, interceder. Não fique pensando em tempo. Se você tem um compromisso de sair para o trabalho, por exemplo, tem algum compromisso, por exemplo, sair para o trabalho, coloque o relógio para despertar, porque você não vai ficar preocupado com o tempo, será que eu não vou me atrasar, né? E nem vai passar da hora de sair, porque está marcado ali. Quando o relógio despertar, você já sabe que o seu tempo, pelo menos aquele tempo de oração terminou, você não tem mais tempo. Aí de meio-dia você volta, à noite você volta. Mas pelo menos você já orou ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos, quem sabe? Ou no mínimo 1 hora. Porque quando realmente, irmão, você se envolve na oração, com a assistência do Espírito Santo, meia hora, 1 hora passa. 5. 5ª regra: comece a orar pedindo a assistência do Espírito Santo. Comece a orar fazendo o quê? Pedindo a assistência do Espírito Santo. E procure praticar os componentes principais da oração. Eu vou falar, vocês repetem: louvor, confissão, intercessão, petição e gratidão. Peça assistência do Espírito quando você for começar a orar. E pratique os componentes principais da oração. Vamos falar juntos. Quais são? Primeiro, louvor, confissão, intercessão, petição e gratidão. De novo, louvor, confissão, intercessão, petição e gratidão. Olha esse texto aí, Romanos 8, 26. Vamos juntos? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então você não pense que você consegue orar, não pense que você é capaz, que você tem força, que você tem o poder. Oração, irmãos, é algo espiritual, é algo celestial, não é coisa desse mundo, não é coisa que a sua carne consegue. Você pode conseguir fazer muitas coisas com excelência, mas oração, meu filho, é uma batalha.
E é anos e anos e anos para você conseguir atingir um nível assim, que talvez seja chamado de suficiente, não de satisfatório. Você precisa de ajuda, e muita ajuda para orar. E quem ajuda? O ajudador. Quando Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, a palavra significa ajudador, o capacitador, o Espírito Santo. Não tente orar sem se humilhar diante do Espírito Santo, pedir que Ele tenha misericórdia, que Ele tenha compaixão de você, que Ele te assista, que Ele te fortaleça, que Ele te guie na oração. Não tente orar sem o Espírito Santo, que você vai ficar lá. Bem, Senhor. Ou então, já que são 3 pessoas, né, igual vão, bem, amigos. Eu estou tentando orar, mas não estou conseguindo. Você tem que clamar ao Espírito Santo que te capacite, que te guie, que te ajude, que te fortaleça, que te envolva na oração. É o Espírito Santo, irmão. 6. Sexta regra. Como orar? Pelo menos 1 hora por dia. Frequentemente leia textos e ouça pregações sobre o tema da oração. Amém. Frequentemente leia textos, você encontra na internet, de pregadores reformados, que eu indico, textos abundantes sobre oração. E ouça pregações sobre oração, pregações de homens de Deus. Isso é essencial para que você aprenda mais e tenha estímulo para orar. Lembra disso? Sem ler e sem ouvir sobre pregação, você não vai aprender o que é necessário sobre oração. Irmãos, você nunca vai aprender tudo o que nós podemos aprender a respeito da prática da oração, do tema, acerca do tema da oração. Nós vamos passar a vida inteira lendo, ouvindo pregações, e não vamos aprender, talvez nem 50% do que podemos aprender a respeito de oração. E quando você lê os textos e ouve as pregações, você vai ter esse aprendizado, ele vai crescer, ele vai aumentar, se aprofundar o seu aprendizado, e você vai ter estímulo, vai ter motivação, encorajamento para orar, através do ler e ouvir sobre oração. Você não pode deixar de fazer isso, mas com toda frequência. Pare de ver vídeos na internet que não interessam, que não ajudam em nada, que talvez até te prejudica espiritualmente. Comece a ouvir vídeos, por exemplo, sobre oração. 7ª regra. Lembre que orar se aprende orando. Vamos falar juntos? E orar, só do orar agora. Orar se aprende orando. De novo. Orar se aprende orando. E lembre também que sua carne, o diabo, detesta a oração e farão tudo para que você não ore, ou então que você faça uma oração fria e mecânica. Orar se aprende, e o diabo e sua carne farão todo o possível. Eles vão usar canhão, metralhadora, granada, sabe? Eles vão mandar pelotões de soldados do inferno para impedir você de orar. Sua carne e o diabo detestam oração e usarão todas as táticas, todas as armas que eles têm, para que você não seja um crente de oração. E é por isso que talvez sua vida está no buraco. Vida espiritual, estou falando. Porque bênçãos materiais você pode ter sem ser crente, a gente já falou. Vida espiritual está arrasada, vida emocional está arrasada, e isso aparece as consequências no seu casamento.
ou pelo menos a vida emocional, espiritual, estão arrebentadas por sua falta de oração. Porque o diabo usa todas as táticas, lança mão de todas as armas que eles têm, para impedir você de ser uma pessoa de oração, de ter uma vida de oração. Aí eles conseguindo isso, eles falam: agora o terreno está livre. Entendeu? O campo está aberto. Vamos plantar minas e explodir tudo. É isso que o diabo vai fazer. No seu coração, na sua vida, talvez até no seu corpo, talvez até no seu casamento. O diabo e os demônios vão entrar, vão plantar minas e explodir tudo. Você já viu naqueles filmes que se explode tudo assim? Um quarteirão, uma cidade. É assim que Satanás quer fazer com a minha e sua vida. Só é fogo e escombros. Ele vai entrar se você não orar. Uma das táticas, a gente fica muito vigilante. Por exemplo, a gente gosta muito dessas coisas, a gente começa a orar e lembra da música. Vai cantar essa música aqui. Aí você vai de música em música, e passa a hora de oração e você só cantou, você não orou nada. Entendeu? Então assim, aí a gente perde o tempo, aquela hora que a gente ia reservar, cantando aqui, aí você lembra. Tem hora que a gente começa a orar e na oração você lembra uma frase, uma música assim, aí você já começa a cantar, vou cantar só essa, né? Adorar a Deus também. Aí você vai de música em música, quantas vezes eu já fiz isso? Aí a gente, a hora que eu estava orando, eu fiquei cantando, né? Então assim, não é uma coisa ruim, mas não é o que você foi fazer. Orar e cantar são coisas diferentes, né? Então assim, a gente tem que ficar vigilante mesmo, porque até isso rouba o tempo de oração da gente, né? A gente está fazendo uma coisa que é boa, mas não é o que... Eu canto de vez em quando, mas ainda bem que eu não sou muito de cantar. A gente tem que cantar também, né? Talvez Deus nem quer que eu cante muito. Ih, essa voz aí tá ruim. Melhor você começar a orar de outra forma. Não, mas orar para a parte do louvor, a música para essa sessão da oração, né? Chamada louvor, pode ajudar muito, mas não fica, se ficar só na música, não vai, né? Porque tem que ter a intercessão, né? Tem que ter a petição, a confissão, e dificilmente você faz isso através de música. Louvor e gratidão você pode até fazer através da música. Então a música tem um lugar na oração, com certeza, mas não pode ficar, foi bem lembrado, você não pode ficar só na música, né? Senão você não orou o necessário. Você orou, mas não orou como Deus queria que você orasse. Porque a oração não é só louvor, né? Continuando aqui, oitava regra, terminando. Lembre que 1 hora por dia é o tempo mínimo, não é o máximo que o cristão deve orar. Amém? Ah, não, pastor, Deus, já deu 1 hora, viu, Deus? Eu só tinha isso na agenda para o senhor. Agora minha agenda tem outros, né? Orar 1 hora, irmãos, em secreto, só orando, é o tempo mínimo que um cristão deve orar, para ser uma pessoa de oração, para ter uma vida de oração. Não é o tempo máximo. Por isso também, nós vamos ver a partir do domingo essa segunda regra, para ter comunhão diária com Deus. Agora, irmão, não falta domingo, senão você não vai saber como ter comunhão diária com Deus. Você só pegou o começo. Orar 1 hora, mínimo 1 hora, é o começo. Não é tudo, está longe de ser tudo. Então você não pode faltar domingo que vem. Mas para não faltar, pode surgir uma viagem, você tem que falar: não, eu não vou fazer essa viagem não. Se eu fizer, eu vou fazer sábado. Domingo eu vou estar aqui, eu não posso faltar na escola dominical. E tem evangelismo sábado. Então você não pode faltar sábado também. Você não pode viajar sábado. 2, a não ser que, depois eu vou falar, né? Nós já falamos, mas vou repetir depois. 2, olha o que nós vamos ver, continuar vendo.
Nós vamos ver bem em detalhes domingo. A segunda regra, para ter comunhão diária